Fábio Graner, você é um dos repórteres de economia, de Ministério da Fazenda, Banco Central mais experientes do país. E eu queria te ouvir, o que você destaca, assim, o principal, assim, a grande mensagem do Haddad em 70 minutos, o que você, com a sua experiência de um excelente repórter de economia em Brasília, o que você destacaria ali? O que mais te chamou a atenção da entrevista do Haddad? Caio, boa noite de novo. Eu diria que o ministro Haddad, ele evidenciou aqui na CNN como ele anda num gelo fino. De um lado, ele sabe claramente na posição em que ele está, que a situação, a trajetória de crescimento da dívida precisa ser contida. Ele também sabe que precisava usar a política fiscal como um instrumento para esfriar o sobreaquecimento da economia, que se mostrou muito claro ali em meados do ano passado. Agora, aparentemente, há alguns sinais de que já há desaceleração, mas ainda sinais incipientes. Ele sabe disso, ele sabe que ele precisa fazer algo, ele conseguiu convencer o governo a fazer algumas coisas, mas, de outro lado, ele tem uma posição política, que é dele, que é do presidente Lula, que eles acreditam em um Estado maior. Então, eles acreditam num Estado que interfere na economia, que faz políticas públicas. Então, é um modelo muito diferente do governo anterior, que acreditava em redução de Estado, que queria diminuir o tamanho da interferência estatal na economia, queria fazer menos políticas públicas. Eles quiseram recompor essas políticas e, com isso, geraram uma expansão fiscal que, no final das contas, começou a aparecer, especialmente ali, chega em junho, julho de 2024, a despesa estava crescendo a 15%. Porque eles regularizaram precatórios, o ministro mencionou isso, pagaram dívidas com os estados, fizeram outras questões de ajustes em relação ao passado, teve a PEC da transição lá entre 2022 e 2023, então teve uma grande massa de impulso fiscal que acabou acelerando a economia, e isso ajuda a explicar também porque os resultados da economia foram um pouco maiores, ou bem maiores, para ser justo, do que tanto o mercado como o próprio governo. É preciso dizer que o governo também errou nas suas projeções de crescimento econômico, né? Ninguém projetava crescimento de 3, 3,5 nesse ano, se você conversasse mesmo com o pessoal do governo há um ano atrás. Então, se teve uma massa de impulso fiscal, o governo acredita que precisava fazer mais, mas, de outro lado, você começa a ter, a partir do momento que você expande demais a despesa, você joga o Estado na economia, você começa a ter consequências. A inflação começou a acelerar, começou a ter um crescimento, não é nada explosivo, assim, não temos uma crise inflacionária, acho que estamos longe disso. Preciso ser justo com as coisas aqui. A gente está falando de uma inflação que fechou ano passado em 4,8%. Assim, é um nível bem ok para o histórico da economia brasileira. Mas a meta de inflação é 3%. A inflação estava convergindo para a meta, de repente começou a acelerar no segundo semestre, refletindo, porque tudo tem defasagem na economia, refletindo esses impulsos. Então, ele anda num gelo fino porque ele acredita nesse modelo de Estado maior, acredita nas políticas que tem que fazer e, de outro lado, ele percebeu que ele precisava botar um freio na economia. Ele conseguiu convencer o Lula, aquele pacote fiscal, primeiro aquele de 25 bilhões, o chamado pente fino, depois viu que não foi suficiente, teve a contenção lá de 15 bilhões também, do congelamento de gastos do orçamento de 2024, não foi suficiente, teve que partir para um grande pacote fiscal, que acabou não sendo tão grande quanto o mercado queria, quanto a Fazenda queria, porque a política pressiona. E aí, né, vocês mencionaram de um ministro que toda vez questionado pelo econômico vai para o político, porque é exatamente o político que está segurando o econômico. Eu até me surpreendi dele ter feito um pacote fiscal que eles estimaram em 70, o mercado está estimando em 50, mas não é pouca coisa, em 2 anos, 50 bilhões é bastante, é relevante. Mas eu me surpreendi, eu achava até 8 meses atrás, eu achava que não ia acontecer nada, até me surpreendi deles fazerem isso.